Imagine que ao acordar amanhã, fosse possível se dirigir a uma concessionária da Volkswagen para adquirir um Fusca ou Kombi 1957 0 km. Mais do que isso, os modelos agora viriam equipados com freios a disco nas 4 rodas e tecnologia ABS, novo motor com mais potência e torque, câmbio moderno de 6 marchas ao invés do datado de 4 velocidades, airbags e ar-condicionado, tudo isso sem descaracterizar os modelos. Os sons dos escapes seguiriam viscerais, os câmbios continuariam sendo manuais e os designs, desde os bancos à lataria, permaneceriam clássicos e atemporais. Não obstante, tudo isso custando quase metade do valor que a concorrência cobra por uma experiência minimamente similar. Pois bem, você acaba de ouvir o que é a Royal Enfield e o que ela oferece se tratando de motocicletas nos dias de hoje. Você está no canal Erudito e essa é a história completa da Royal Enfield, a marca de motocicletas mais antiga em produção contínua do mundo. O setor de motocicletas é, sem dúvida, um segmento que capta grande atenção do mercado e evoca igual paixão sobre o público. Desde os primórdios do motociclismo, com a criação da primeira motocicleta com motor a combustão, movida a gasolina, em 1885 pelos alemães Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, muita coisa mudou. As motos ganharam espaço no mercado internacional, difundiram-se pelos continentes e evoluíram muito em tecnologia, eficiência e segurança. Hoje, pouco mais de um século do início da sua popularização e tendo conquistado milhões de entusiastas mundo afora, as motos não se resumem mais apenas a veículos, a brinquedos ou meras ferramentas de transporte ou trabalho. Podemos inferir que as motos são mais do que isso. Elas se tornaram um sinônimo de um estilo de vida, um símbolo de liberdade. Embora considerados pioneiros no meio, Daimler e seus sócios, fundadores da prestigiada Mercedes-Benz, acabaram por desistir do ramo para focar em automóveis nos anos seguintes. Outras marcas, contudo, acabaram por investir no mundo em 2 rodas, na difícil tarefa de empreender. E para conhecer parte desse fascinante setor, nada melhor do que falar sobre a Royal Enfield, uma montadora com pouco mais de 120 anos de existência e muitas reviravoltas. Atualmente estando presente em mais de 50 países e com mais de 50% de crescimento anual nos últimos 5 anos, a marca anglo-indiana está rapidamente se tornando um player de destaque no mercado global de motocicletas neo-retrôs de médio porte. Fabricando motocicletas que são evocativas, acessíveis e divertidas de guiar, a marca respira o motopurismo e convida o usuário a uma viagem no tempo. Mas, para entender todo o seu trajeto, precisamos retroceder pouco mais de um século. A apenas 24 km ao sul de Birmingham, conhecido polo automotivo do Reino Unido e lar da famigerada organização criminosa Peaky Blinders, fica o distrito de Redditch, no condado de Worcestershire. Enquanto o condado ficou conhecido mundialmente pelo afamado molho Worcester, ou molho inglês, no século XIX, Redditch era conhecida como a capital das agulhas de costura e dos anzóis. Acredita-se, inclusive, que em algum ponto da história, cerca de 90% de todas as agulhas de costura do mundo já tenham sido produzidas na cidade e em seus arredores. Justamente de uma dessas fábricas se originou a Royal Enfield. Embora a marca, enquanto fabricante de motocicletas em si, tenha tido seu início oficial em 1901, o início da sua estruturação começou há quase meio século antes. Em 1851, um homem chamado Jordan Townsend realizou a abertura de uma fábrica de agulhas e peças para máquinas de costura em Redditch. Contudo, foi apenas em 1882 que seu filho, George Townsend Jr., decidiu expandir o leque de produção do negócio da família, que passou a fabricar também componentes para bicicletas, incluindo pedais, selins e garfos, por exemplo. Não demorou muito para que a fábrica também passasse a montar bicicletas inteiras, o que ocorreu efetivamente a partir de 1886, já com a empresa sob o nome Townsend Cycle Company. A transição de produção, contudo, não foi fácil e por volta de 1891, a empresa se via à beira de um colapso financeiro. Sem muitas opções, os Townsend acabaram deixando a empresa em posse de alguns banqueiros em Birmingham. Os banqueiros, por sua vez, optaram por chamar o gerente de vendas Albert Eade e o engenheiro Robert Walker Smith para assumirem a administração do negócio de bicicletas, que em alguns anos viriam a ser os fundadores da Royal Enfield. No mesmo ano, os dois compraram a empresa e a rebatizaram como Eade Manufacturing Company Limited. Nas mãos dos novos empreendedores, o negócio começou a se estruturar com maior agilidade. Ainda em 1891, Albert Eade fechou um lucrativo contrato com a fabricante de armas Royal Small Arms Factory.
A fábrica era de propriedade do governo do Reino Unido e ficava localizada em Enfield, cidade logo ao norte de Londres. O contrato foi fechado devido ao interesse da fabricante no ferramental disponível para a produção de peças para rifles. A propósito, é bem provável que o nome Enfield lhe soe deveras familiar. E não é por menos. A Royal Small Arms Factory não só projetou, como também fabricou, muitas armas famosas do exército britânico, dentre elas os lendários rifles Lee Enfield, que equiparam milhares de soldados durante as duas guerras mundiais. Para comemorar o excelente contrato com a fabricante, E.J. Smith nomearam o design da primeira nova bicicleta de Enfield, e, acompanhando esse processo, o nome da empresa também é atualizado para Enfield Manufacturing Company Limited. Apenas em 1893 que a marca finalmente converte-se para o nome que a conhecemos hoje, Royal Enfield. A origem da combinação, por sua vez, é muito simples. O Royal foi inspirado pela fabricante de armas já citada, a Royal Small Arms Factory, enquanto o Enfield derivava da cidade logo ao norte de Londres e última razão social utilizada pela empresa. Nessa mesma época, o empreendimento já começa a fabricar bicicletas sob a marca Royal Enfield. Nascia então não só a marca em si, como também o seu lendário lema Made Like a Gun, ou feito como uma arma em inglês, o bordão memorável que segue sendo utilizado até os dias de hoje. A Grã-Bretanha, de modo geral, era tomada por um fervor patriótico nesse período e o slogan caiu como uma luva, se espalhando com excelente aceitação por parte do público. Em 1898, Smith projetou o primeiro veículo motorizado da empresa, que, curiosamente, não foi uma motocicleta, mas sim um quadriciclo. O veículo era construído sobre dois quadros de bicicleta, com o motor de Dion no meio, e gerava 1,5 cavalo de potência. O que muitos não sabem é que, em 1900, a Royal Enfield chegou a iniciar-se no mundo da competição, inclusive, utilizando um de seus quadriciclos no evento 1000 Mile Trial. A prova consistia em um extenso trajeto de rotas tortuosas ao longo de 1000 milhas, começando em Londres em 23 de abril e seguindo uma longa rota que incluía Bristol, Birmingham, Manchester, Carlisle, Edimburgo, Newcastle, Leeds e Nottingham, antes de retornar à capital londrina em 12 de maio. O evento em questão foi consideravelmente relevante para a época e tinha por missão persuadir o público inglês acerca da viabilidade do transporte motorizado. Nesse período, uma margem expressiva dos ingleses sequer havia visto veículos com motor a combustão com os próprios olhos. Portanto, o objetivo do evento era justamente difundir essa ideia ao povo inglês. Apesar das condições extremamente desafiadoras das estradas e das colinas íngremes, o quadriciclo da Royal Enfield funcionou sem problemas sérios durante o percurso e foi premiado com a medalha de prata ao fim da competição. Sua confiabilidade foi proclamada como um desempenho esplêndido pela mídia da época. Todavia, o projeto do quadriciclo não teve sucesso no mercado e a empresa acabou cancelando seus planos de investir em veículos de 4 rodas. Com o tempo, a Royal Enfield migrou completamente para o motociclismo e, em 1901, produziu sua primeira moto, marcando assim o início oficial da marca como fabricante de motocicletas propriamente dita. O modelo, projetado por Smith e pelo francês Jules Gauthier, tinha um motor Minerva de 1,5 cavalo de potência, montado em um local deveras incomum para os padrões atuais, à frente da coluna de direção, com uma longa correia de couro transmitindo a potência para a roda traseira. A ideia também não foi bem sucedida devido à tecnologia limitada disponível na época e o projeto acabou não vingando. É necessário salientar que, nesse período, o pensamento vigente era de que o motociclismo não passaria de um mero entusiasmo temporário, algo que logo desapareceria. Tudo isso derivava dos imensos desafios tecnológicos encontrados no período pela indústria como um todo. A título de exemplo, um breve passeio com uma motocicleta chegava a levar horas só de preparações, acertando o minúsculo motor refrigerado a água, calibrando os pneus, lubrificando engrenagens e embalando peças de reposição para o trajeto, e tudo isso sequer lhe garantia a ausência de problemas. Devido a ser um ramo embrionário com peças que sequer chegavam à sombra da confiabilidade que temos nos dias atuais, qualquer simples passeio se transformava praticamente em uma aventura. A primeira Royal Enfield a realmente prosperar foi apresentada apenas em 1909 durante o Stanley Cycle Show, um popular evento de exposição de bicicletas e triciclos da época. Ali nasceu o primeiro motor V-Twin da marca. Feito pela companhia suíça Motocycot, o motor possuía 297 cm3 de deslocamento, gerava 2,25 cavalos de potência e era montado, agora sim, no local tradicional, sobre a barra inferior do quadro. A moto veio a ganhar sua versão de produção no ano seguinte, em 1910, e teve grande sucesso nas competições durante o mesmo ano. É necessário destacar ainda que, inicialmente, as motos da Royal Enfield não tinham nomes de fato, elas eram simplesmente identificadas apenas pela cilindrada do motor. Isso evidentemente foi se alterando com o tempo, contudo, os anos seguintes seriam deveras desafiadores para a marca.
Com o assassinato do arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand, ocorrido em 1914, eclodia a Primeira Guerra Mundial. Durante esse sombrio período da história humana, a Royal Enfield foi chamada a fornecer motos ao Departamento de Guerra britânico. Parando a fabricação de motos de uso civil, toda a produção da marca passa a ser direcionada aos esforços de guerra. Durante o conflito, ainda ocorrem diversos acordos promovidos pelo Departamento de Guerra britânico, que faz com que a marca também forneça motocicletas para o Império Russo e os exércitos da Inglaterra, Bélgica, França e Estados Unidos da América. Os modelos variavam bastante, incluindo motos com sidecars e suportes para metralhadoras Vickers para uso em campo. Nesse mesmo período, a Royal Enfield começa a usar os seus próprios motores, um single de 2 tempos de 225 cilindradas e um V-twin de 425. Esses acordos garantiram que a empresa tivesse fundos suficientes para desenvolver mais motos após o conflito, que terminou oficialmente em 1918. Por volta de 1924, a Royal Enfield já somava uma gama de 8 modelos à venda ao público, incluindo o lançamento da Sports Model 351, a primeira Royal Enfield a 4 tempos. Com o motor GAP 350 cilindradas, ou HV, também conhecido como comando de válvulas varietado, a moto detinha seletor de marchas operado pelo pé e esbanjava esportividade para a época. Nesse período, também surge um modelo focado no público feminino, a Ladies Model, uma 225 cilindradas a 2 tempos, com a proposta de ser um modelo compacto para carregar compras e para se deslocar no meio urbano. O modelo tinha direito a quadro aberto, tanque em formato cilíndrico e protetores para o vestido da condutora inclusive. Já em 1926, um grande incêndio atinge a fábrica de 7,2 hectares da empresa em Redditch. Contudo, as instalações são salvas pelas ações da brigada de incêndio da companhia e a produção consegue seguir nos anos seguintes sem tantos impactos. Por volta de 1928, a Royal Enfield passa a adotar finalmente tanques de combustível bem mais modernos em junção com assento, em lugar dos antiquados tanques planos. É também uma das primeiras fabricantes a mudar seu sistema de garfo dianteiro para um sistema de garfo telescópico de mola central. Se até então o mercado de motocicletas como um todo ainda se assemelhava muito a bicicletas motorizadas, é a partir daqui que as motos começam cada vez mais a tomar uma personalidade e características próprias. No início de 1930, a marca já contava com uma diversificada gama de 11 modelos de motocicletas, desde a compacta Model A, 225 cilindradas a 2 tempos, a gigante V-Twin Model K, de 976 cilindradas. Com a enorme recessão econômica ocorrida com a crise de 1929, todas as montadoras foram severamente afetadas, e com a Royal Enfield não foi diferente. Embora estivesse negociando com prejuízo ao longo da década de 30, a marca foi capaz de contar com suas reservas financeiras para continuar com as suas operações. Neste mesmo período, novos modelos com motores 350 e 500 cilindradas de válvula lateral e comando de válvulas varietado foram introduzidas. Mas é somente em 1932 que a marca consegue projetar-se como uma grande fabricante de motocicletas de fato, com seu lançamento de maior sucesso, a icônica Bullet, que segue sendo produzida até os dias de hoje. Sendo mostrada pela primeira vez em novembro de 1932 no Olympia Motorcycle Show em Londres, a Bullet era produzida em 3 versões, sendo elas de 250, 300 e 500 cilindradas respectivamente, todas com direito a motor slopper inclinado, troca de marchas operada pelo pé e pistões de alta compressão. A Royal Enfield Bullet é considerada a motocicleta com a série de produção sem mudanças significativas mais longa da história. Permaneceu em produção sem interrupções desde 1948. O nome do modelo, Bullet, é ainda mais antigo e agora em 2023 completa 83 anos de produção contínua. Em 1931, Albert Eade, fundador da marca Royal Enfield, falece. Seu sócio e cofundador, Robert Walker Smith, vem a falecer logo depois, em 1933. É então que Frank Walker Smith, filho mais velho de Robert, assume a responsabilidade total da companhia após o falecimento de seu pai. Frank havia ingressado na Royal Enfield desde 1909, sendo nomeado diretor-gerente conjunto em 1914, na época ainda ao lado de seu pai, e vinha exercendo a função desde então. Acabou sendo a escolha mais óbvia para liderar a empresa nesse momento difícil. Já em 1933, era lançada no mercado pela Royal Enfield a inovadora Model Z, conhecida também como Sidecar.
Criada para uso no dia a dia, essa dois tempos de 148 cilindradas possuía apenas 3 marchas. O design, sem dúvidas, era bem diferente e contava com um motor completamente coberto, com proteções de aço para proteger as pernas do piloto da sujeira, da estrada e do motor. Aproximadamente 1.500 das Model Zs foram fabricadas ao longo de 3 anos e estima-se que tenha restado apenas cerca de 8 exemplares deste modelo em bom estado de conservação ao redor do mundo. Em 1936, a Bullitt 500 era reformulada radicalmente, com o lançamento da versão esportiva Model JF, com um lindo motor de 4 válvulas expostas. A Model JF era considerada uma excelente motocicleta e com um funcionamento muito suave devido a um motor extremamente moderno e eficiente para a época, que rendia incríveis 19 cavalos de potência. Contudo, com os cortes de custos derivados da Segunda Guerra Mundial, fez com que o motor fosse reduzido a apenas 2 válvulas antes do início do conflito. Com a Polônia sendo invadida pelas tropas nazistas e soviéticas em 1939, emergiam os horrores da Segunda Guerra Mundial. Assim como na Primeira Guerra, a Royal Enfield também é convidada pelas autoridades britânicas a fabricar uma variedade de instrumentos e aparelhos militares para uso durante o conflito. Isso resultou em um grande número de motos e bicicletas fabricadas para o contingente militar britânico para uso na Segunda Guerra Mundial. Contudo, a moto mais emblemática da marca durante esse período foi, sem dúvida, a famigerada Flying Flea, ou pulga voadora em inglês. Com o nome oficial de WDRE, o modelo pesava em torno de apenas 59 kg em ordem de marcha, detinha um motor de 125 cilindradas e chegava entre 56 a 64 km por hora de velocidade máxima. Com autonomia próxima dos 42 km por litro, seu pequeno tanque de combustível de 5,67 litros lhe proporcionava uma autonomia de até 241 km. A Flying Flea foi concebida com um propósito em especial, ser lançada de paraquedas por tropas aéreas atrás das linhas inimigas, com o intuito de ser uma peça-chave para o então recém-formado Regimento Paraquedista Britânico. A moto era montada em uma gaiola tubular de aço chamada Birdcage, ou gaiola de pássaro, que continha um paraquedas preso a ela. Além de aumentar a segurança no salto, a gaiola também ajudava a transportar o guidão giratório do modelo bem mais facilmente. A Flying Flea teve seu uso voltado a ações de reconhecimento e atividades como o envio de mensagens no campo de batalha, tendo em vista que as comunicações via rádio na época não eram confiáveis e sujeitas a muitas falhas. Além da sua estética peculiar, ela era capaz de alcançar terrenos onde máquinas maiores e mais pesadas não podiam ir, e o desempenho, embora não seja surpreendentemente rápido para os padrões atuais, era mais do que adequado para os seus fins. Mas não para por aí. O que muitos não sabem é que, ironicamente, a Flying Flea era originalmente um projeto alemão. Lançada em 1934, a DKW RT100 foi uma das motocicletas mais confiáveis e mais vendidas da década de 1930, especialmente na Alemanha e na Holanda. A DKW foi uma marca alemã de automóveis e de motocicletas e sua sigla significava inicialmente Dampfkraftwagen, ou carro de força a vapor em alemão, embora o nome tenha sido mantido mesmo após ela começar a oferecer motores a gasolina. Mas a origem da pulga voadora ainda possui mais alguns atores. A RS Stockvis Zonen, por exemplo, era um distribuidor holandês da DKW que possuía diretores de origem judaica. Em 1938, os nazistas pressionaram o distribuidor holandês com um ultimato, pedindo que eles demitissem seus diretores judeus ou, do contrário, perderiam sua franquia de vendas. Em vez de se curvar à coerção antissemita, a empresa prontamente despachou um modelo RT100 para a Royal Enfield na Inglaterra, com pedido expresso para que se realizassem engenharia reversa. O intuito era fornecê-la diretamente às forças inglesas. Então, o designer-chefe da Royal Enfield, Ted Pardoe, começou a trabalhar rapidamente replicando o quadro e os garfos, mas ampliando a capacidade do motor original de 98 para 125 cilindradas. A moto possuía uma caixa de câmbio manual de 3 marchas e, graças a um pistão de baixa compressão, seu motor podia funcionar com combustível da pior qualidade, ou seja, era excelente para um contexto de guerra. Os garfos dianteiros eram formados por lâminas de aço prensado, portanto não eram um primor absorvendo impactos, evidentemente, mas eram baratos e eficazes o suficiente. A Royal Enfield inicialmente chamou o protótipo de Royal Baby, mas apenas algumas foram produzidas. Com o estouro da Segunda Guerra Mundial, o abastecimento da RS Stockvis Zonen tornou-se impossível.
Como na Primeira Guerra Mundial, a produção de motocicletas civis da Royal Enfield foi logo interrompida e foi necessário realizar uma ampla gama de trabalhos para apoiar os esforços de guerra novamente. Além de bicicletas, munições e equipamentos auxiliares, isso envolvia o fornecimento de motocicletas de 250 e 350 cilindradas para as Forças Armadas Britânicas, principalmente para as tarefas de reconhecimento, escolta de comboios e despachos. O fato é que a Grã-Bretanha não tinha forças aerotransportadas em 1939, mas o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, estava decidido a mudar isso. Pressionado com o sucesso do Fallschirmjäger, os paraquedistas alemães, em operações na Noruega, França e Holanda na primavera de 1940, Churchill ordenou a formação de uma força de paraquedistas e infantaria planadora de 5.000 homens. Os primeiros testes do regimento de paraquedistas britânico, a Operação Colosso na Itália e a Operação Mordida no norte da França, demonstraram que a comunicação e deslocamento rápido em campo são vitais para o triunfo em batalha. Tendo isso em mente, os mais diversos experimentos foram realizados, buscando a primazia das operações. Dentre eles, bicicletas dobráveis amarradas a paraquedistas foram testadas, mas estas adicionavam muito peso sobre o soldado e o esforço para se locomover em solo se mostrava uma solução impopular e infrutífera. Evidentemente, economia de energia é algo vital nestes cenários, e obrigar um soldado a carregar ainda mais peso com certeza não ajudava. Até que o exército chegou a uma sugestão talvez mais assertiva, o uso de motocicletas. Contudo, as que eram utilizadas pelo exército nesse período eram demasiadamente pesadas. Novamente, havia um impasse, e era necessária uma solução. A transformação do status da Royal Baby de uma mera motocicleta para quase um herói de guerra para a história da marca Royal Enfield ocorreu em grande parte devido a um homem em particular, Arthur Bourne. Bourne escrevia sob o pseudônimo de Torrens e foi o editor de uma famosa revista semanal da época, a The Motorcycle. Além disso, ele também era um experiente piloto de testes e já havia pilotado uma DKW algumas vezes no passado. O piloto percebeu um potencial gigantesco no modelo, uma vez que, praticamente, todo soldado poderia erguer a moto sobre um muro, atravessar um rio com ela sobre os ombros ou manobrá-la em terrenos acidentados com facilidade. Era possivelmente a escolha perfeita para a tarefa. Com isso em mente, ele começou a persuadir os responsáveis pela Royal Enfield e organizou uma demonstração prática ao exército britânico. Chegando no dia local marcados para a demonstração, os policiais presentes a princípio debocharam do projeto, pois, a priori, acharam a moto ridiculamente pequena assim que a viram. Todavia, na pista de testes criada para a ocasião, Bourne conseguiu transpor uma série de obstáculos, contendo troncos, crateras de bombas e pedras com extrema facilidade a bordo da pequena Royal. Na presença de obstáculos maiores ou mesmo cercas que não poderiam ser transpostas sobre a motocicleta, Bourne simplesmente descia da moto, a erguia sobre os ombros, passava a pé pelo obstáculo, a colocava novamente sobre o solo e seguia novamente o percurso. Incrédulos pela demonstração, devido a estarem acostumados apenas com motos de peso extremamente elevado, alguns dos militares presentes pediram para testar a moto na sequência assim que puderam, e constataram em primeira mão que a ferramenta realmente detinha potencial. Presente no evento, o então Major-General Frederick Browning, na época comandante da 1ª Divisão Aerotransportada, também era ele próprio motociclista, e bateu o martelo. Seria essa a moto a ser utilizada pelos paraquedistas britânicos. Nesse momento, o destino da WDRE, ou Flying Flea, havia sido selado. O gabinete de guerra britânico solicitou algumas modificações antes da versão final ser produzida, tal como pedais dobráveis, tampa de gasolina à prova de vazamentos e um assento mais alto. Mas uma das principais modificações foi um painel incorporado ao escapamento da moto para diminuir o ruído do escape durante a condução dos soldados. Algo vital para que a pequena motocicleta não fosse ouvida à distância pelas tropas inimigas, evidentemente. Gaiolas de aço tubular também foram encomendadas para proteger a moto para que ela pousasse sem ser danificada. Para isso, os projetistas tiveram que acomodar um paraquedas, podendo ser adaptado em 2 posições alternativas. Assim, em tese a moto podia ser tanto jogada para fora de uma porta aberta da aeronave, quanto ser lançada enquanto estivesse suspensa sobre suas asas. Depois que o projeto final for aprovado, a Royal Enfield montou uma fábrica adicional em Calton Hill, Edimburgo, para produzir estruturas que poderiam ser transportadas por aeronaves Dakota, Halifax, Lancaster e Albemarle. Depois de todas as modificações serem concluídas e os protótipos passarem nos testes de aterrissagem, um pedido inicial de 4.000 unidades da WDRE foi feito, com mais 4.000 unidades a seguir. Não demorou muito para a moto ficar conhecida extensivamente e adquirir o carinhoso apelido de Flying Flea pelos militares britânicos. E como podem perceber, o nome acabou pegando.
Um fato curioso foi que o modelo fora pintado em grande número na cor marrom, diferentemente do verde-oliva tradicional. Isso ocorreu devido aos ataques de submarinos inimigos a navios mercantes, que acabaram por causar a escassez de cromato de zinco, ingrediente-chave na composição da tinta verde. Além da leveza e demais predicados já citados, a agilidade de instalação da moto em campo logo após o pouso era o ponto forte do projeto, ao menos em teoria. Assim que a gaiola alcançava o solo, em tese bastava o soldado afrouxar uma porca que segurava duas hastes de metal, levantar a moto, girar o guidão 90 graus e por fim ligar o motor para que a brava pulga voadora ganhasse vida. Como as principais funções do modelo eram de reconhecimento e estabelecimento de comunicações entre unidades aliadas, seu uso para ações ofensivas por sua vez não era recorrente, por motivos muito óbvios. Uma moto dificilmente proporciona blindagem contra disparos inimigos, assim como também não consegue transportar inúmeros soldados ao mesmo tempo. Muitas motos deste modelo foram abandonadas antes dos desembarques do dia D nas praias da Normandia, e durante a Operação Market Garden, uma ousada tentativa aliada de encurtar a guerra ao entrar na Alemanha pela Holanda, através de uma série de pontes capturadas. Esse episódio foi a maior operação aérea da história, contendo mais de 34 mil homens pousando de paraquedas atrás das linhas inimigas, que culminou na notória Batalha de Arnhem, onde paraquedistas sitiados e em menor número resistiram às investidas de divisões de tanques alemães por 7 dias. Ironicamente, nem todas as pulgas voadoras de fato voaram. Uma grande porcentagem delas foram transportadas também por outros meios, tais quais dentro de planadores Horsa, portanto sem serem lançadas de paraquedas efetivamente, e algumas poucas foram até levadas para a terra por embarcações de desembarque da Marinha Real Britânica durante ataques costeiros. Há relatos de algumas que chegaram a desembarcar nas praias da Normandia no dia D, inclusive. Neste caso, as motos eram usadas pelos soldados para reunir tropas perdidas e direcioná-los para fora das praias. As gaiolas Bird Cage, por sua vez, eram pensadas para serem peças baratas e extremamente descartáveis em campos de batalha. A esmagadora maioria não sobreviveu à guerra e ou foi perdida. O que sobrava era recuperado pelas tropas nazistas e enviado de trem para a Alemanha para que o aço pudesse ser fundido e reciclado, tendo em vista a alta demanda e escassez do material em tempos de conflito. No final das hostilidades, uma porcentagem significativa de Flying Fleas foi comprada de volta pelo escritório de guerra do governo, juntamente com os modelos CS e COS de 350 cilindradas da marca. De volta ao Royal Enfield, os modelos receberam uma repintura na cor preta brilhante e foram convertidos para uso civil, sendo vendidos a baixo custo para o público britânico, incluindo militares desmobilizados que necessitavam de um transporte acessível e ágil. É preciso salientar que, embora haja material considerável quanto ao encarte de divulgação do modelo WDRE, fotos das motos em campos de treinamento e exemplares da mesma no período pós-guerra, quase não há fotos das Flying Fleas sendo utilizadas, de fato, em campo. Na imagem apresentada na tela, por exemplo, vemos uma Flying Flea durante a Operação Varsity, após a travessia aérea do Rio Reno. A missão foi uma grande e bem-sucedida operação militar paraquedista lançada pelas forças aliadas perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Envolveu mais de 16 mil soldados paraquedistas e milhares de aeronaves, sendo também uma das maiores operações envolvendo militares paraquedistas da história. Observe inclusive que na imagem os aliados têm um soldado alemão sob custódia, estando este rendido com as mãos atrás da cabeça. Também a documentação como este diagrama apresentado na tela, contendo instruções de embarque de um planador Horsa da British Airspeed, contendo uma Flying Flea ao lado de veículos Jeep. Logo, a questão não seria se as motocicletas foram utilizadas em campo, mas sim o quanto foram empregadas de fato em campo. Em seu blog pessoal que foca em motocicletas Royal Enfield, o escritor americano David Blasco escreveu ao menos 3 artigos que tentam encontrar respostas para isso. Com base em uma extensa pesquisa sobre o modelo e discussão em fóruns especializados em veículos militares com entusiastas, Blasco levanta algumas hipóteses. Uma delas é que talvez a Flying Flea não fosse tão simples de se ativar quanto se imaginava, que poderia gerar algum tipo de pane ou abandono das mesmas pela possível impraticidade do processo de ativação ao alçar o solo. Conforme a imagem a seguir, o tanque de combustível da Flying Flea, em tese, era selado para evitar vazamentos durante o voo e necessitava de um processo para a sangria do ar para o seu pleno funcionamento. O tanque evidentemente vinha com instruções, mas é fácil inferir que um soldado sob longo estresse, adrenalina e privação de sono poderia facilmente deixar a informação passar batida.
Na tela vemos mais uma foto emblemática citada por Blasco em seu blog, essa tirada no dia D, em 6 de junho de 1944, mostrando soldados, planadores e um jipe britânicos com uma motocicleta leve sobre o capô. Embora bem semelhante, trata-se de uma moto modelo James ML, uma motocicleta de 2 tempos e 125 cilindradas que também era usada pelas forças britânicas, mas não uma Flying Flea. Isso demonstra que, até mesmo no dia D, foram utilizadas motocicletas leves, dentre elas possivelmente Flying Fleas também, mas a quantidade de fotos e registros delas em campo são demasiadamente escassas. Independentemente de quão utilizado fora, a história da pulga voadora e coragem de todos os seus idealizadores é, sem dúvida, icônica, memorável e digna de nota. Em 1948, surgiu o protótipo da nova Bullitt 350 cilindradas. Com o inovador braço oscilante na suspensão traseira, ela foi exibida no Coolmore Cup Trial, uma tradicional prova de enduro. Um fato curioso é que a Bullitt foi uma das primeiras motos do mundo a receber suspensão traseira com molas. Antes disso, o modelo vinha com um chassi rígido na traseira, característica conhecida popularmente como rabo duro, e o único meio dedicado à absorção de impactos em si na parte de trás da motocicleta, basicamente eram as molas sobre o banco do piloto. Isso traz um nível de conforto muito maior ao condutor e com certeza foi um avanço tecnológico importante para a marca. Nesse mesmo ano, a equipe britânica que disputou o International Six Days Trials, outra famosa prova de enduro, que ocorreu naquele ano na Itália, conquistaram medalhas de ouro a bordo de 2 Bullets. Em 1949, as novas Bullets 350 e 500 cilindradas foram lançadas no Reino Unido, com ambas as motos partilhando o mesmo quadro, braço oscilante, forquilha telescópica e câmbio. Nesse mesmo ano, o empresário K.R. Sandra Iyer funda a Madras Motors, empresa indiana que iria começar a importar motos britânicas para a Índia. Iniciava assim a expansão do mercado internacional da Royal Enfield. Além dela, a Madras vendia também as marcas Norton e Metlas. O ponto é que havia interesse do governo indiano no fornecimento de motos a seus policiais e militares para facilitar o patrulhamento das fronteiras do país. A moto da Royal Enfield se mostrou perfeita para a tarefa. Não demorou muito para a Madras Motors receber, já em 1952, uma encomenda do exército indiano de 800 unidades da Bullitt 350. As motos produzidas em Reddit chegam no início do ano seguinte e demonstraram ser um grande sucesso, provando-se resistentes e de fácil manutenção. O modelo marcou tanto o país e fez um sucesso tão estrondoso na Índia que até os dias de hoje muitos indianos ainda associam o nome Bullitt como sendo uma marca de motos em si, tamanha sua repercussão. No mesmo ano, o piloto Johnny Burton, a bordo da sua Royal Enfield HNP 331, vence o prestigiado Scottish Six Days Trial. O evento é uma competição de provas de motocicletas reconhecida internacionalmente, que acontece desde 1909, tido como o evento de motos mais antigo do mundo inclusive. Novamente, a Royal Enfield marcava presença em eventos de renome. Com o grande sucesso da empreitada na Índia, a fabricante local procura a Royal Enfield com o desejo de se tornar uma divisão indiana oficial da marca. Com o objetivo de começar a montar Bullets sob licença, usando componentes importados do Reino Unido, a parceria é fechada em 1955 e começa a construção da fábrica na cidade indiana, atualmente conhecida como Chennai. Nesse mesmo período, a empresa muda o nome de Madras Motors para Enfield India. Em 1956, a fábrica em Chennai é inaugurada e começa a produzir as Bullets sob licença, sendo que, inicialmente, as motocicletas tinham suas peças fabricadas na Inglaterra e eram montadas na planta indiana. Um total de 163 Bullets foram produzidas até o fim do mesmo ano. Em 1957, a Enfield India compra o ferramental britânico para produzir sozinha os componentes necessários para a fabricação das motocicletas. Ainda em 1957, Johnny Burton vence o Scottish Six Days Trial com sua Bullitt pela segunda vez e termina no topo do British Trials Championship. Nesse mesmo ano, o modelo Crusader 250 cilindradas era lançado no mercado britânico. Contendo 13 cavalos de potência, o motor contava com caixa integrada no bloco e parte elétrica com alternador e bobina de ignição. Todavia, embora os avanços tecnológicos, o modelo em questão possuía um câmbio de 4 marchas deveras impreciso que, não raro, acabava por acionar o neutro erroneamente. Embora o problema crônico, a Crusader ainda fazia sucesso, especialmente entre os mais jovens. Já em 1964, era lançada a icônica Cafe Racer Continental GT.
Feita sobre o projeto da Crusader 250 cilindradas, a Continental GT contava com um novo motor reformulado, que gerava 20 cavalos de potência, com um câmbio revisado de 5 marchas, tanque em fibra de vidro de grande capacidade, assento esportivo e design aerodinâmico. O câmbio revisado e a marcha adicional foram, sem dúvidas, determinantes para o sucesso do projeto, além de dar um fôlego a mais para que o modelo conseguisse uma maior velocidade final, que, em condições favoráveis, podia chegar próximo a 136 km por hora. Sem dúvidas, um dos modelos mais icônicos da marca junto à afamada Bullet. Havia uma variedade de opções de fábrica disponíveis à venda junto ao modelo, incluindo carenagem, filtro de ar, cavalete lateral e aros de liga leve, por exemplo. Na oportunidade do lançamento, um time de jornalistas pilotou a Continental GT por um longo percurso do extremo norte ao sul da Grã-Bretanha em menos de 24 horas, incluindo 8 voltas no circuito de Silverstone, que rendeu excelentes elogios da crítica especializada da época ao modelo, que afirmavam ser uma das motocicletas mais divertidas que já guiaram. O que parecia ser apenas um investimento extra para a expansão internacional da marca, com a criação da Enfield India, acabou sendo uma peça-chave para salvar o próprio legado da Royal Enfield. Meados da década de 1960, as fabricantes japonesas entravam de cabeça no Reino Unido, trazendo consigo motos mais baratas, modernas e confiáveis. A Royal Enfield, que até então era uma potência no segmento no país, foi perdendo mercado até ser forçada a deixar de fabricar motos. Com apenas 2 modelos em produção no início do ano de 1967, a Continental GT 250 cilindradas e a Interceptor 736, a fábrica da Royal Enfield em Redditch encerrava suas atividades. A produção da Interceptor continuou na fábrica subterrânea próxima à cidade de Bradford-on-Avon até o seu fechamento em junho de 1970. A marca ainda sobreviveu em solo britânico fabricando peças para armamentos por mais um curto período, mas veio a fechar as portas na sequência em meados de 1971. As atividades em solo indiano, por sua vez, continuavam firmes e sem interrupções, tendo a famigerada Bullet como seu carro-chefe, é claro. Em 1977, as coisas começavam a melhorar para a marca. A Enfield India iniciou a exportação da Bullet 350 cilindradas para o Reino Unido e para a Europa novamente, e as vendas começaram a crescer exponencialmente, à mesma medida que o modelo começava a ganhar mais fãs de motos clássicas pelo mundo. Dedicada principalmente aos mercados de exportação, em 1989 era lançada a revigorada Bullet 500 cilindradas, dessa vez com 24 cavalos de potência e sendo disponibilizada em 3 versões, sendo elas a Classic, Deluxe e Superstar, tal como a sua versão de 350 cilindradas. Em 1993, a Enfield India fez história novamente, agora com a produção da primeira e única motocicleta movida a diesel produzida em massa. Conhecida simplesmente como Enfield Diesel, a motocicleta contava com um eficiente motor Lombardini de 325 cilindradas. O motor, por sua vez, era instalado no chassi convencional de uma Bullet, rendia 6,5 cavalos de potência e possuía uma autonomia aproximada de incríveis 72 km por litro. A velocidade final, contudo, era limitada a apenas 80 km por hora devido à falta de potência do modelo. Em 1994, a fabricante de veículos comerciais e tratores indiana, The Eicher Group, adquire a Enfield India Limited. Comprando os direitos da marca, o Eicher Group renomeou a empresa como Royal Enfield Motors Limited. Após essa compra, a Bullet foi modernizada, ganhando um aspecto um pouco mais contemporâneo e tecnologias mais modernas, tais como ignição eletrônica e amortecedores a gás. A opção tradicional, contudo, foi mantida, agora sob o nome Classic. Outro evento interessante envolvendo a marca ocorre em 1997, quando 40 motocicletas Royal Enfield chegam até Kardungla, situado no Ladakh, noroeste da Índia. Conhecido como o passo de montanha mais elevado do mundo, passível de ser cruzado de moto, estabeleceu um precedente para jornadas ao redor do mundo percorrendo terrenos extremos, além de servir de inspiração para o percurso anual chamado Himalayan Odyssey. Esse evento anual, promovido pela Royal Enfield, conta com um percurso de cerca de 2.700 km ao longo de 18 dias e com a participação de uma média de mais de 70 motociclistas de diversas partes do mundo. Já em 1999, contando com a ajuda de especialistas da empresa austríaca AVL, foi iniciada a produção de um motor de 350 cilindradas em alumínio, revisado para a Bullet. O motor, conhecido apenas como A350, começou a ser produzido inicialmente pela fábrica próxima a Jaipur, capital do estado do Rajastão, na Índia, e mostrou-se uma atualização interessante ao lendário modelo.
A transição para o novo milênio foi extremamente desafiadora, tanto para a Royal Enfield quanto para o Eicher Group. No início dos anos 2000, ambas as empresas se encontravam à beira da falência, com as suas vendas e lucros caindo rapidamente e sem nenhuma solução clara vista para reverter essa situação. Foi então que Vikram Lal, CEO e fundador do grupo Eicher, tomou uma ação decisiva. Ele convocou seu filho, Siddhartha Lal, que acabava de concluir seu mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Leeds, no Reino Unido, para assumir o cargo de CEO da Royal Enfield. Com apenas 26 anos na época, Siddhartha recebeu uma missão simples, porém extremamente desafiadora: reverter as perdas e tornar a empresa lucrativa novamente. A maior inspiração de Lal para guiar o futuro da Royal Enfield veio enquanto ele ainda estudava no Reino Unido. Siddhartha havia experienciado que muitos dos carros nas estradas eram mal construídos ou pareciam pouco inspiradores de se guiar por longas distâncias. Bom, ele achava isso até ter a chance de dirigir um Mini. Em uma unidade da marca, ele descobriu um carro pequeno, ágil e extremamente divertido ao guiar. A Mini talvez tenha sido para Lal, tal como a maçã foi para Isaac Newton, o estopim para a fórmula de sucesso. Ocorreu-lhe enquanto CEO da Royal Enfield que essa era justamente a direção que ele precisava tomar para a marca: tornar as motos divertidas de se pilotar, melhorar a sua ciclística e confiabilidade, tudo isso sem sacrificar a essência do que faz de uma motocicleta ser uma Royal Enfield. Mas não é de apenas boas ideias que se vive um homem. Geralmente é necessário um ingrediente em especial para se alcançar o sucesso: abnegação. De 2000 a 2004, Lal trabalhou incessantemente na sede e fábrica primária da Royal Enfield em Chennai, inclusive em 2002, durante graves inundações que afetaram a cidade, que chegaram a fechar a área de produção da própria fábrica. Não somente, Siddhartha ficou morando no prédio da sede durante todo esse período enquanto as inundações diminuíam, trabalhou incansavelmente para aparar gordura, introduzir métodos de produção mais novos e econômicos e, pela primeira vez em quase uma década, atualizou os modelos de motocicletas da Royal Enfield para ter recursos modernos, tudo isso sem perder o charme e aparência clássica da marca. E o esforço deu resultados. Com as medidas de redução de custos implementadas por Lal, a produção na Royal Enfield foi simplificada e otimizada, resultando em um cenário bem mais favorável. As clássicas motocicletas Royal Enfield foram aprimoradas com recursos como injeção de combustível, freios excelentes, potência suave e maior confiabilidade. Atualmente, inclusive, a Royal Enfield utiliza freios da marca Vibri, que nada mais é que uma subsidiária da famigerada Brembo, líder mundial em sistemas de frenagens para motocicletas e automóveis. A qualidade e segurança dos modelos melhorou expressivamente, mas apesar do aumento das vendas em quase 10 vezes, a empresa ainda enfrentava dificuldades para se recuperar financeiramente. Isso se devia, em grande parte, ao fato de que as motos eram construídas em pelo menos 3 plataformas distintas e separadas, uma questão que precisava ser abordada com afinco. Antes de prosseguirmos, é válido fazer uma pequena pausa para uma curiosidade envolvendo a marca para lá de interessante. Em 2001, a equipe intitulada Daredevils, do exército indiano em Jabalpur, estabeleceu um recorde no Guinness World Records, utilizando 10 motocicletas Royal Enfield Bullets. Eles formaram uma pirâmide humana com nada mais nada menos do que 201 homens sobre motos e percorreram uma distância total de 129 metros. Até hoje, o grupo indiano se apresenta em vários eventos públicos e detém recordes de outras incríveis façanhas. A maioria delas envolve pilotar por longas distâncias em posições peculiares, como por exemplo de costas para o guidão, sobre uma escada de 4,5 metros de altura acoplada à moto, sem mãos para o guidão e até mesmo em pé sobre o banco. A maioria dessas proezas seguem sendo realizadas a bordo das saudosas Bullets até os dias de hoje, é claro. Vale ressaltar que os Daredevils são membros do Indian Armed Corps of Signals, o braço de apoio de combate do exército indiano responsável por lidar com as comunicações militares. Até hoje, a Royal Enfield continua homenageando os Signals em sua linha de produção, mantendo pinturas personalizadas exclusivas. No Brasil, por exemplo, é possível adquirir a atual Classic 350 cilindradas nas opções de cores Signals Desert Sand ou Signals Marshall Grey. As cores disponíveis e variações de acabamento de pintura, como brilhante ou fosco por exemplo, podem variar a cada ano, tornando-as ainda mais exclusivas. Sem dúvidas, uma opção interessante para os aficionados pelo meio militar.
A partir de meados dos anos 2000, a Royal Enfield começa a focar mais em sua internacionalização e no desenvolvimento de novos modelos. Em 2002, a elegante motocicleta cruiser da marca, a Thunderbird, era lançada na Índia, sendo equipada com a primeira caixa de 5 velocidades numa Royal Enfield desde 1965. No mesmo ano, mais de 1000 motos da marca arrumavam a Reddit para participarem no evento intitulado Reddit Revisited, do Royal Enfield Hours Club. Já em 2004, passa a ser comercializada a Electra X, uma bullet de exportação com um novo motor na versão de 500 cilindradas totalmente em alumínio, que havia sido estreado na Bullet 350. Os negócios iam bem, era inegável, mas ainda faltavam algumas coisas para a marca deslanchar de vez. Em 2006, Siddhartha Lal foi nomeado CEO do Eicher Group e, mesmo com o aumento de suas responsabilidades, Lal permaneceu extremamente focado em reviver o prestígio dos anos dourados da Royal Enfield. Os anos seguintes tiveram novos lançamentos. Em 2008, a empresa lançou na Índia a Thunderbird Twinspark, que vinha equipada com um novo motor UCE com unidade de comando eletrônico. Durante esse período, a Royal Enfield começou a exportar a Classic, a primeira motocicleta de 500 cilindradas com injeção eletrônica de combustível e homologação Euro 3 para os mercados europeus. Um ano depois, o motor 500 UCE foi lançado no mercado indiano. A Classic, com seu estilo retrô marcante, rapidamente acumulou fãs e as vendas enfim dispararam. Devido à sua posição como CEO e ao respeito conquistado, especialmente após o sucesso em otimizar muitas outras empresas do Eicher Group, Lal teve a liberdade de aplicar estratégias mais ousadas e em maior escala. Isto resultou em uma escolha difícil para o empreendedor no final de 2009, já que alcançar o sucesso almejado exigia uma estratégia mais agressiva para aumentar a rentabilidade da marca. Depois de analisar cuidadosamente todo o contexto, Lal decidiu tomar uma decisão crucial que mudaria o destino da Royal Enfield. Sob o planejamento de Lal, a partir de 2010 todas as motos Royal Enfield seriam construídas a partir de uma única plataforma, a Royal Enfield Classic. Se anteriormente havia ao menos 3 plataformas distintas entre os modelos da marca, agora eles girariam em torno de apenas uma. Essa decisão levou a uma maximização ainda maior da economia de escala da empresa e a uma otimização significativa da produção das motocicletas. A Royal Enfield Classic foi a primeira moto a ser desenvolvida nessa nova plataforma, representando um enorme risco para a Siddhartha, uma vez que todos os modelos anteriores foram basicamente aposentados. Se ela não performasse bem no mercado, havia o risco de não conseguirem criar outro modelo viável a tempo das vendas deslancharem e teriam que recomeçar do zero. Era quase uma estratégia de tudo ou nada: salvar a empresa com uma ascensão meteórica ou enterrá-la de vez por todas. Felizmente para a Royal Enfield, a estratégia deu mais do que certo. Como a Classic era uma motocicleta bem construída, confiável, com um belo design e surpreendentemente forte para o seu peso, ela fez sucesso muito rapidamente. Mais do que isso, ela também emplacou fora da Índia, conquistando muito interesse no público do Reino Unido como uma neo retrô que mantinha o DNA de uma Royal Enfield, mas que podia ser guiada facilmente com um motor mais moderno. O modelo foi um tremendo sucesso. A Classic fez tanto sucesso que as vendas aumentaram exponencialmente, de 50 mil motos em 2010 para pouco menos de 590 mil motos em 2014, um aumento impressionante de 1080%. Nesse ponto, é possível inferir que uma pessoa comum, ao ver esses números, poderia facilmente se contentar com esse belo case de sucesso por um longo tempo, apenas administrando os frutos da estimada façanha. No entanto, Lal não se satisfez e achou que ainda faltava algo para tornar o nome Royal Enfield não apenas respeitável, mas também extremamente desejado em todo o mundo. Em menos de 5 anos, surgiu a segunda aposta de all-in de Siddhartha. Ele se desfez de 3 empresas do Eicher Group, deixando apenas sua divisão de caminhões comerciais e, é claro, a célebre Royal Enfield. Usando o dinheiro da alienação dos braços do grupo, foi criada uma nova filial norte-americana da empresa, bem como uma nova divisão de design, pesquisa e desempenho no Reino Unido. Dessa forma, Siddhartha investiu na expansão global da marca, fortalecendo-a e aumentando seu potencial nos mercados internacionais. Mais uma vez, o CEO levou a Royal Enfield a novos patamares de sucesso. Se tem uma coisa que não falta em Lal, é a visão para negócios. O CEO montou o escritório do Reino Unido em Hinckley, Inglaterra, na mesma cidade onde a Triumph Motorcycles está sediada. O brilhantismo da sacada aqui foi que ele localizou o prédio a alguns quilômetros mais perto da estação ferroviária central da cidade do que a própria Triumph. Portanto, qualquer pessoa que precisasse se deslocar de trem da cidade chegava antes aos escritórios da Royal Enfield do que no QG da concorrente britânica.
Além disso, Lau também usou o dinheiro da venda das empresas do Eicher Group para atrair diversos talentos diretamente da concorrência. Rod Copes, ex-gerente sênior da Harley-Davidson, tornou-se presidente da filial norte-americana da Royal Enfield, trazendo sua experiência e conhecimentos valiosos para a empresa. Pierre Terblanche veio da Ducati para se tornar o chefe de design industrial no escritório do Reino Unido, adicionando uma perspectiva inovadora ao desenvolvimento de novos produtos da marca. James Young e Simon Warburton, chefes de departamento de motores e produtos da Triumph, foram atraídos para integrar o time da Royal, contribuindo com as suas habilidades técnicas e criativas. Além disso, Lau percebeu a importância que um bom marketing teria na expansão internacional da marca e contratou ninguém menos do que Rudratej Singh, diretor de marketing da gigante multinacional Unilever, como presidente e diretor de marketing da Royal Enfield Reino Unido, garantindo assim que a marca tivesse uma presença forte e consistente no mercado global. Siddhartha Lau não somente evitou a falência da Royal Enfield e do Eicher Group, mas também foi responsável por uma transformação notável. Em apenas uma década, ele modernizou a produção de motos neoclássicas da marca, as tornou mais confiáveis e apaixonantes de pilotar e elevou o status de uma pequena empresa indiana de motocicletas a um patamar multinacional de destaque. Hoje em dia, a Royal Enfield é o braço mais importante do grupo Eicher. Ela chega a responder por mais de 80% da receita e lucro anual de todo o grupo, inclusive. Antes de partirmos para a reta final da escalada ao topo da Royal Enfield, vale a pena destacar sua história em território brasileiro. Embora a marca tenha aberto sua primeira concessionária no Brasil apenas em abril de 2017, no bairro Moema, em São Paulo, capital, tecnicamente tivemos a presença da Indo-Britânica em solo brasileiro muito antes disso. A partir da década de 20, alguns importadores já traziam as motos da marca e as anunciavam para venda no país. Essa prática persistiu até o fechamento da fábrica em Redditch nos anos 60. Todavia, não há notícias de importação de motos da Enfield India nos anos 70, 80 e 90, por exemplo. Nesse período ainda vigoravam as decisões da ditadura militar que restringiu as importações de veículos, brinquedos, produtos de beleza e bens de luxo no país, na época com a justificativa de estarem, supostamente, incentivando o mercado nacional. Nesse período, apenas chefes de Estado, embaixadas e consulados podiam importar veículos sem se preocuparem com altos impostos. Neste cenário pouco amistoso, não havia por que se arriscar. Contudo, recentemente veio à tona a informação de que uma importação de 22 Bullets 500 foi feita em 1995, mas, com exceção disso, a presença da Royal Enfield em solo brasileiro presenciou um grande ato. Em 2009, a Royal Enfield deu início a uma abertura internacional maior, estabelecendo parcerias em vários países. De acordo com o blog Royal Riders Brasil, existem indícios que em 2010 já haviam modelos Classic 500 nas mãos de importadores e sendo testadas em nosso país. A notícia foi publicada em revistas especializadas da época, como a conhecida Quatro Rodas, além de outros portais automotivos. O importador responsável por essa iniciativa foi ninguém menos que Guilherme Hanoud, um empresário muito conhecido no meio do motociclismo brasileiro e responsável por diversos pioneirismos no ramo. Hanoud também introduziu marcas conhecidas como a Harley-Davidson no país e era proprietário da marca brasileira Amazonas, fabricante da lendária moto Amazonas 1600, considerada a maior moto do mundo. Em dezembro de 2012, chegou ao país o primeiro e único container deste importador, contendo 60 motos Classic 500, todas produzidas na Índia. Em torno de 2014, o importador saiu do negócio e, apenas um ano depois, a Royal Enfield estabeleceu seu primeiro escritório oficial no Brasil. Durante esse período, a marca realizou diversos estudos de mercado até inaugurar sua primeira concessionária em São Paulo em 2017. Atualmente, a marca já possui 24 concessionárias espalhadas por todas as regiões do país, sendo que acaba de inaugurar a 24ª justamente na cidade de Manaus, do Amazonas, sendo esta a primeira da marca na região norte do país. Em dezembro de 2022, a Royal Enfield inaugurou também a sua primeira fábrica no Brasil, essa também localizada na cidade de Manaus. Com investimento declarado de $2 milhões e uma capacidade produtiva anual de 15 mil unidades, a nova linha de montagem é capaz de produzir todos os modelos existentes da marca, além dos lançamentos futuros. Essa iniciativa é um marco significativo para a Royal Enfield no mercado brasileiro e representa um passo importante na consolidação da empresa no país.
Em 2011, a Royal Enfield lançou seu primeiro evento One Ride, incentivando proprietários de motocicletas da marca de todo o mundo a participarem de um passeio no primeiro domingo de abril. O evento segue vivo até os dias de hoje e é uma boa oportunidade de encontrar grupos de entusiastas da marca. Ainda em 2011, a marca adquiriu um terreno em Ouragadã, próximo a Chennai, para construir uma nova fábrica. Em 2012, a Royal Enfield lançou sua primeira cruiser de média cilindrada, a Thunderbird 500. O modelo vinha com um tanque de combustível de 20 litros, velocímetro digital, faróis projetores, luzes traseiras em LED e várias melhorias cosméticas em relação aos modelos de 350 cilindradas. Outro detalhe era que a Thunderbird 500 vinha com um sistema de injeção de combustível, enquanto a 350 ainda operava com carburador. Enquanto isso, a unidade de Chennai continuava batendo recordes de produção mês após mês. No ano seguinte, a empresa inaugurou sua segunda fábrica em Ouragadã, no estado indiano de Tamil Nadu. Com uma capacidade aprimorada, essa fábrica tornou-se um dos principais centros das ambições globais da empresa para o futuro. Em 2013, a Royal Enfield lançava a nova Continental GT. O modelo agora detinha um motor de 535 cilindradas, que gerava 29 cavalos de potência e 4,4 kgfm de torque. Causou considerável impacto no mercado de motocicletas neo-retrôs, recebendo elogios de críticos, pilotos e jornalistas em geral. No ano seguinte, em 2014, a marca expandiu ainda mais as suas operações com a inauguração da sua primeira loja exclusiva para equipamentos e acessórios na Índia, em Khan Market, Nova Delhi. Em 2015, a Royal Enfield adquiriu também a Harris Performance, uma reconhecida empresa britânica de engenharia e design de motos, com o objetivo de melhorar ainda mais as suas capacidades de desenvolvimento de produtos. Também nesse mesmo ano, a empresa abriu sua primeira subsidiária de distribuição direta fora da Índia, mais especificamente nos Estados Unidos e localizada no condado de Milwaukee, estado do Wisconsin. O ano de 2016 foi de destaque para o Royal Enfield, marcando o lançamento da novíssima Himalayan. Com peso de 191 kg em ordem de marcha, o modelo apresentava um motor totalmente novo chamado LS410, que rendia cerca de 24 cavalos e meio de potência e gerava aproximadamente 3,1 kg de torque. Além disso, o modelo aventureiro contava com uma suspensão preparada para todo tipo de terreno, uma bolha frontal e um painel de instrumentos completo, juntamente com diversas proteções de carenagem. Embora o design possa ser considerado polêmico e dividir opiniões, os méritos do projeto se sobressaem com facilidade. A Royal Enfield tinha tanta confiança no projeto que seu próprio CEO, Siddhartha Lal, atuou como garoto propaganda no lançamento. Mais um sucesso foi acrescentado à lista da marca. O ano de 2017 foi fundamental para a consolidação internacional do nome Royal Enfield. Foi nesse mesmo ano que a marca estreou o seu novo e totalmente operacional centro de tecnologia na Inglaterra, localizado em Broughton Hall Proving Ground, em Leicester, e começou a produzir na terceira fábrica, em Vallam, perto de Chennai. Durante o ano de 2017, haviam rumores que a Royal Enfield lançaria uma Interceptor de 750 cilindradas. No entanto, para surpresa de todos, a empresa acabou lançando durante o EICMA, o maior salão de motos do mundo, em Milão, Itália, e no Ridermania, em Goa, Índia, as gêmeas Interceptor e Continental GT 650, ambas equipadas com um novíssimo motor bicilíndrico de 648 cm3. De acordo com Siddhartha Lal, a decisão de lançar dois modelos na faixa das 650 cilindradas foi tomada porque, segundo as palavras do mesmo, o mercado acima das 750 é um tanto confuso ou problemático. Segundo o CEO, haviam muitos players disputando esse nicho e motos de alta cilindrada também não vendem tanto na Índia. O fato é que o motor bicilíndrico, agora capaz de gerar 47 cavalos de potência e 5,3 kgfm de torque, foi e segue sendo amplamente elogiado pela crítica especializada e pelo público em geral. Sem dúvida, ele foi um fator crucial para o crescimento meteórico da marca nos últimos anos. Já quanto aos estilos das Twins, enquanto a Interceptor é uma motocicleta mais tradicional ao estilo inglês, com guidões largos, posição de pilotagem ereta e banco plano, sua irmã, a Continental GT, adota um estilo voltado às Cafe Racers, com posição de pilotagem mais agressiva e projetada à frente, semi-guidão, opção de assento individual ou duplo e pedaleiras recuadas, combinando perfeitamente com a sua proposta esportiva. Em 2018, a Royal Enfield Classic 500 Pegasus, uma homenagem à Flying Flea da Segunda Guerra Mundial,
foi lançada no Imperial Museum, em Duxford, Reino Unido. Limitada a 1.000 unidades numeradas em todo o mundo, foram alocadas 250 Pegasus apenas para o mercado indiano, que foram rapidamente vendidas em menos de 3 minutos após a sua disponibilização oficial. No mesmo ano, Kayla Riva, uma jovem piloto de apenas 18 anos natural da Califórnia, estabeleceu um recorde de velocidade a bordo de uma motocicleta da marca. Alcançando incríveis 252,7 km por hora, o recorde foi conquistado durante a Speed Week em Bonneville Salt Flats, famoso deserto de sal com cerca de 260 km² de extensão, localizado ao noroeste de Utah, nos Estados Unidos. A moto utilizada para quebrar esse recorde foi nada menos que uma Royal Enfield Continental GT 650, especialmente preparada com ajuste de motor SS Cycle e um quadro Harris Performance, demonstrando o enorme potencial dos motores das Twins para personalizações e upgrades. Além disso, o estilo vintage das motocicletas Royal Enfield as tornam propensas para diversas modificações, proporcionando um show à parte junto à criatividade dos seus compradores. Ainda em 2018, era apresentada ao mundo a incrível KX Concept V-Twin, uma moto conceito de 838 cilindradas, estilo bobber, no Salão EICMA. Com designs inspirados diretamente das KX V-Twins de 1.140 cilindradas do final dos anos 30, a KX Concept demonstra o enorme potencial da equipe de design do UK Technology Center da Royal Enfield. Apresentando garfos de viga com farol integrado e traseira flexível de um lado, foi uma das estrelas do show daquele ano. Já em 2019, uma equipe de 11 batedores do exército indiano e da Royal Enfield chegam ao topo do Passo Karakoram, de 5.540 metros de altitude, no Himalaia. Apesar do terreno traiçoeiro, neve, gelo e temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius, o desafio fora cumprido a bordo das saudosas Royal Enfield Himalayan 411. Foi a primeira vez que o passe foi alcançado a bordo de motocicletas e, sem dúvidas, deixou um gostinho especial para a marca. Ainda em 2019, a Royal Enfield lança a Bullet Trials Works Replica 500, em homenagem aos títulos conquistados por John Britain nos anos 50 nas provas de trial e enduro. Tomando a Bullet clássica como base, o modelo adota um estilo mais scrambler, com escape elevado e características para terreno fora de estrada, além de pneus de uso misto. Além da versão de 500 cilindradas, ela também era vendida com o motor 350. Neste ano, a Interceptor 650 ganhou o prestigiado prêmio Indian Motorcycle of the Year, como sendo a moto do ano na Índia. A bicilíndrica 650 também foi nomeada a motocicleta do ano nos prêmios Times Auto, Autocar e a moto do ano pela Bike India. Não obstante, a moto ainda foi eleita a melhor no segmento médio clássico moderno da Tailândia e a melhor motocicleta retrô do ano pela MCN no Reino Unido. Em 2020, a produção do motor UCE 500 cilindradas chegava ao fim na Índia. Seu último modelo foi a edição limitada Classic 500 Tribute Black. Nesse ano, uma nova linha de montagem Royal Enfield CKD é instalada em Buenos Aires, capital da Argentina. Ainda em 2020, é lançada pela marca a iniciativa chamada Make It Ours, voltada à personalização de motocicletas. Nela, os clientes podem configurar toda a motocicleta ao fazer a reserva no aplicativo, site ou loja Royal Enfield. Em 2021, a Royal Enfield completou 120 anos de história e motopurismo. Para comemorar a altura, a marca lançou a 120 Years Edition para as gêmeas Interceptor e Continental GT 650. Nas laterais do tanque, por exemplo, a edição especial contava com um emblema comemorativo feito por uma família indiana de artesãos que há séculos criam efígies para templos indianos. As cores escurecidas também eram exclusivas, assim como a numeração de produção de cada modelo. Além disso, as Twins comemorativas foram equipadas com um protetor de cárter, tela de proteção, protetor de calcanhar, brace pad, barra e espelhos Touring, além de acertos especiais exclusivos, todos de série. Em 2022, a Cruiser Meteor 350 era lançada na Índia, com grande aclamação por parte do público e pela mídia. Com chassi e motor totalmente novos e apresentando um novo dispositivo de navegação curva a curva, o Royal Enfield Tripper, a Meteor 350 se torna um sucesso de vendas, inclusive no Brasil. Em 2022, Siddhartha Lal contratou um novo CEO para a marca Royal Enfield, Bingon Vidajaran, que já era diretor executivo da empresa desde 2013.
É importante salientar que foi o próprio Gonvida Jaran que liderou o projeto da Himalayan, que abriu um segmento de mercado inteiramente novo para a empresa e foi um tremendo sucesso. Felizmente para a marca, os negócios estão indo de vento em popa. A empresa registrou seu recorde global de vendas no ano fiscal de 2022 a 2023, com aumento de 39% em relação ao ano anterior, totalizando 834.895 unidades vendidas. Apesar das vendas expressivas também no mercado externo, o mercado indiano ainda representa 88% das vendas globais da marca, enquanto o Brasil, por sua vez, é o segundo maior mercado para a Royal Enfield, tendo vendido pouco mais de 10 mil unidades em 2022. No Brasil, atualmente, a marca conta com 7 modelos disponíveis à venda, sendo divididas em 3 plataformas, sendo eles as irmãs Classic, Meteor e Hunter 350, que compartilham o mesmo motor monocilíndrico de 20,2 cavalos de potência e 2,7 kgfm de torque, as irmãs Himalayan e Scram 411, ambas com motor monocilíndrico de 24,3 cavalos de potência e 3,26 kgfm de torque, e, é claro, as gêmeas Interceptor e Continental GT 650, com o afamado motor bicilíndrico de 47 cavalos e 5,3 kgfm de torque. A Royal Enfield ainda possui mais 2 lançamentos globais que podem aterrissar no país em um futuro próximo, sendo elas a Super Meteor 650 e a nova Himalayan 450, essa última em vias de ser lançada globalmente, inaugurando uma nova plataforma para a Royal Enfield. Embora a Super Meteor aposte em estilo cruiser, tal como a sua irmã menor, ela acaba adotando o consagrado motor bicilíndrico das Twins e traz melhorias interessantes. O modelo conta com suspensão dianteira invertida da marca Showa, faróis em LED e acabamento mais premium. Enquanto isso, a Himalayan 450, por sua vez, trata-se de um projeto inteiramente novo, que vem para ser um divisor de águas para a marca e para tomar o posto de modelo mais tecnológico fabricado pela Royal Enfield até então. O modelo contará com um novo motor com refrigeração líquida, onde especula-se uma potência na casa próxima dos 40 cavalos, além de faróis em LED, novo painel digital em TFT, com sistema GPS integrado, suspensão dianteira invertida e muito mais. É importante salientar que, embora neste documentário tenham sido citados apenas alguns dos modelos mais expressivos ou icônicos da marca até então, houveram muitos outros nestes mais de 120 anos de história da Royal Enfield. Foram cerca de 87 modelos distintos fabricados até o momento, e os rumores apontam que sejam lançados, no mínimo, mais 13 modelos ao longo dos próximos anos. Sem dúvidas, uma marca deveras expressiva. A Royal Enfield é, sem dúvidas, uma marca de motos com uma longa trajetória. Desde a sua fundação em 1901, a empresa passou por muitas mudanças e desafios ao longo dos anos, mas sempre manteve seu compromisso com a produção de motocicletas com personalidade. Com o passar do tempo, a Royal Enfield se tornou uma marca icônica no mundo do motociclismo, conhecida por suas motos clássicas que misturam design vintage com tecnologias modernas. A experiência final remete a praticamente uma viagem no tempo. A empresa também se tornou sinônimo de aventura e liberdade, sendo frequentemente associada a viagens e ao motopurismo. Hoje em dia, a Royal Enfield continua a crescer e a evoluir, expandindo seu alcance global e oferecendo novas opções para os motociclistas que buscam uma experiência autêntica. É verdadeiramente impressionante ver como essa marca de motos conseguiu se manter relevante e emocionante por mais de um século, e muito provavelmente poderá continuar por muitos anos. Desde o seu pioneirismo na implementação de tecnologias inovadoras em motocicletas, a coragem de seus idealizadores e parceiros durante alguns dos períodos mais sombrios da história humana e até as estratégias vencedoras de seu CEO visionário, uma coisa é certa: as motocicletas Royal Enfield não demonstram sinais de desaceleração. Você acaba de assistir o vídeo piloto do canal O Erudito, e espero que seja o primeiro de muitos. Agradeço de antemão pela sua audiência e venho pedir mais um voto de confiança. Caso tenha gostado deste documentário e aprecie este tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative todas as notificações no ícone do sininho e o divulgue aos seus amigos e familiares. Fique à vontade para expressar sua opinião nos comentários ou para acrescentar alguma informação relevante que possa ter passado batido durante a roteirização, por exemplo. Deixo a lista de fontes consultadas para a produção deste documentário abaixo na descrição do vídeo para que você possa acessar todos os artigos e conteúdos na íntegra, caso tenha curiosidade. Muito obrigado e até logo!